Veja no ICL Notícias, segunda edição. Gustavo Lima na mira. Convoco a cada um dos meus fãs. Depois de festa no iate na Grécia, Justiça pede a prisão do cantor na investigação de lavagem de dinheiro das bets. Vai de bet, bebê. Exclusivo do ICL. Casa Civil demite agente envolvido no escândalo da BIM paralela após reportagem de Juliana Dalpiva. Ataque massivo. Israel passa o maior bombardeio ao Líbano em 20 anos, com centenas de mortos e milhares de feridos. Assessor especial de Lula, Celso Amorim, condena e fala em risco de guerra total na região. Immediately move out of harm's way for their own safety. ICL, o canal de notícias mais confiável do Brasil, está no ar. Alô, comunidade do ICL Notícias, é um prazer começar mais uma edição do ICL Notícias, aqui ao lado do meu amigo, meu colega Chico Sá. Tudo bom, Chico? Boa noite, Rodrigo, boa noite, comunidade. E boa noite, Elaine Cristina, a melhor Uber de São Paulo, fã do ICL como ninguém. É muito legal esse retorno, muito, né, Chico? Bacana. Ontem eu estava almoçando lá na Zona Sul, aí estou saindo do restaurante e vem um senhor e fala, ei! Eu falei, nossa, aí já será que é bolsonarista? Eu falei, opa, não, eu assisto o ICL, então toda bacana. hora vem alguém assim. Foi o caso da Elaine, que encontrei. Mande um beijo pro Rodrigo, pra Gabriela, Roberta. Um beijo para a Elaine, então. Um beijo para a Elaine, um beijo para a Gabi e para a Roberta. Hoje nós estamos sem as nossas duas colegas aqui na apresentação, mas temos muita notícia, olha, bombardeio terrível no Líbano, né? Vamos falar bastante sobre isso. O ataque de Israel abrindo uma nova frente de guerra no Líbano. Vamos falar de Lula em Nova York. O presidente Lula abre a Assembleia Geral da ONU amanhã, como é sempre o papel do Brasil, né? A abertura da Assembleia Geral da ONU. Vamos falar disso também, de eleições e de Gustavo Lima. Vai de bet. Ele foi de bet para a prisão. Não foi preso ainda, né? Não foi preso ainda, mas o senhor Nivaldo, qual é o seu nome... O seu nome de batismo, e não Gustavo Lima, o senhor Nivaldo Lima está encrencado, né? A juíza Andréa Calado da Cruz, né, da 12ª Vara Criminal do Recife, Justiça Estadual de lá, que toca o caso das bets, ele já era investigado, ele era indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro. Agora, o pedido de prisão é por conta de ajudar foragido na sua fuga, ajudar a esconder o foragido, que é o André Rocha, dono da Vai de Bet, daí o meme pronto, a piada pronta. Ele ajuda, segundo a juíza, não é, no voo da Grécia, o Gustavo Lima vem da Grécia para Goiânia, e teria deixado o Gustavo Lima, o André Rocha, um dos foragidos... No meio do caminho. No meio do caminho, nas Ilhas Canárias, mais provavelmente. O André Rocha é um velho amigo dele, dono da Vai de Bet, um dos barões da jogatina no Brasil. O André compra aquele avião do Gustavo Lima... Sim. Que depois esse avião para na mão do Darwin, da outra Sportsbet, e a suspeita é que esse avião que vai de um lado para outro e outros objetos teriam sido usados para lavagem de dinheiro. Daí é muito consistente o inquérito e o pedido de prisão, porque, poxa, a justiça está... A juíza diz, está fazendo pouco do nosso trabalho, né? Está cobertando, está ajudando a esconder um dos donos das o André empresas, Rocha, da Vai de Bet. O André Rocha. Relembrando aqui que toda a nossa programação no ICL Notícias, desde o Desperta até o N2, é transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul, tudo isso pelos canais 23.1 em Porto Alegre e o canal 45.1 em Sobradinho. Um abraço para todas e todos que nos acompanham também pelos canais Eduardo Moreira e ICL Notícias no YouTube e em todas as redes sociais, né? Onde há transmissão
do ICL, segunda edição. Daqui a pouco nós voltamos a falar desse caso do Gustavo Lima, do greco-goiano, né? Gosta de uma estética, da estética greco-goiana. Greco-goiana. E vamos falar também das eleições e do bombardeio de Israel no Líbano. Mas antes, eu peço licença aqui, Chico, começar com o presidente Lula, né? O presidente Lula já está em Nova York. O Brasil, todo mundo sabe, tem sempre essa prerrogativa de abrir as assembleias da ONU, né? E amanhã o Lula faz o discurso. Mas neste fim de semana já houve um aperitivo, né? O Lula foi convidado para falar, o presidente brasileiro, na Cúpula do Futuro em Nova York. Um encontro que precedeu a Assembleia Geral da ONU, um aquecimento, né, assim, da Assembleia Geral da ONU. E foi curioso, o Lula, cada presidente, cada chefe de Estado tinha 5 minutos para falar e quem estourava o tempo parecia debate aqui no Brasil, não davam nem um chorinho. Cortaram o microfone no meio. E o Lula estava falando justamente, estava fazendo uma crítica ao sistema internacional da ONU, né, um sistema que não faz as coisas acontecerem, que aprova resoluções e não consegue cumprir estas resoluções. Então, a manchete aqui, que é da CNN, Lula tem microfone cortado após estourar o tempo no discurso da ONU. O presidente da Assembleia Geral determinou o limite de 5 minutos. Não foi uma implicância com o Lula, era uma regra geral. Mas eu destaquei um ponto aqui, que foi o que o Lula estava falando justamente quando o microfone dele foi cortado. Vamos para a próxima tela aqui, nesta matéria. O Lula fazia uma cobrança por transformações estruturais para solucionar o que chamou de crise de governança global. Está até grifado aqui em vermelho, ó. Crise de governança global. O Lula apontou que atualmente a maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir as suas decisões. Porque é o seguinte, um Estado nacional, o Estado brasileiro, né, tem capacidade de fazer cumprir suas decisões. Veja o caso do X, por exemplo, né? Alexandre de Moraes falou, tem que cumprir a decisão. Não vou cumprir, então desliga, corta o X. A ONU, quando toma uma decisão, não tem os meios para fazer a sua decisão ser respeitada. Então, abre aspas para o que disse o Lula aqui. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões ou se omite diante de atrocidades, afirmou o presidente. Claro, ele está se referindo à atrocidade cometida nesse momento por Israel. Atrocidade na Cisjordânia, atrocidade em Gaza, agora atrocidades terríveis, ataques terroristas no Líbano. O Estado de Israel, a gente pode dizer, é um Estado que comete atos terroristas, selvageria, ocupa ilegalmente uma terra que não é de Israel. E a grande ironia, né? Bom, Israel está bombardeando o Líbano nesse momento, mais de 300 mortos, milhares de feridos, e antes estava atacando a Palestina. E o Estado de Israel só existe por causa da ONU, né, Chico? Como a gente sabe. Israel foi criado por uma resolução da ONU com apoio e participação importante do Brasil ao fim da Segunda Guerra Mundial, como uma espécie de resposta ao que havia sido o sofrimento do povo judeu na Segunda Guerra Mundial. É claro, já havia uma campanha, um projeto sionista de ocupar aquela região, aí casou uma coisa com a outra. Tinha o projeto, tinha a proposta, né, e tinha uma resposta para se dar pelo que tinha acontecido na Segunda Guerra. Então, a ONU aprovou a resolução que cria Israel e a mesma resolução cria o Estado palestino. Israel só existe por causa da ONU, descumpre as resoluções da ONU e nada acontece. Então, o Lula falou bem, atrocidades. O microfone dele, sintomaticamente, foi cortado quando o Lula falava sobre esses temas e certamente amanhã vai voltar a esses temas na abertura da Assembleia Geral da ONU. Lula, a gente já sabe, vai falar sobre Oriente Médio. Aí é o discurso de abertura, um discurso mais longo, né? Sobe ali naquela tribuna, Chico. Todos os presidentes brasileiros, desde a criação da ONU, fazem a abertura. Fernando Henrique já fez, Lula já fez, né? Collor já fez. Então o Lula amanhã vai falar sobre o Oriente Médio, vai falar sobre democracia, vai falar sobre a emergência climática, vai cobrar ações relativas ao clima e vai voltar a esse ponto. Reformas necessárias na ONU. Reforma do Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança só tem 5 membros. O Conselho de Segurança só tem 5 membros. Então a Assembleia às vezes aprova resoluções, o Conselho de Segurança veta. Quem é o Conselho de Segurança? Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. É uma composição que reflete o fim da Segunda Guerra Mundial. A ONU, toda a estrutura da ONU, reflete
o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu até separei aqui algumas imagens, algumas fotos, né? Quem é que estava lá à frente das principais potências ao fim da Segunda Guerra Mundial? A gente tem a fotografia aqui de um dos encontros entre os três grandes, né? Churchill da Inglaterra, Roosevelt dos Estados Unidos e Stalin, né? O Marechal Stalin, que comandou a vitória do Exército Vermelho contra os nazistas. Então, na época, era a União Soviética. Esses três, mais a França e a China, compuseram, né, a arquitetura e dominam o Conselho de Segurança. Se eles vetam alguma coisa, a Assembleia Geral da ONU não vale mais nada. Qual é a proposta do Brasil e de outros países? Ampliar o Conselho de Segurança para que ele reflita não 1945, mas 2025, 60 anos depois. Mais, né, de 60 anos depois, 80 anos depois. Né? Então, tem uma proposta aqui para que Brasil, Índia, né, países da África, pelo menos uma nação africana, integre o Conselho de Segurança. Alemanha, que foi derrotada na Segunda Guerra, mas hoje é uma grande potência. Então, tem uma proposta de ampliação para pelo menos 10 países no Conselho de Segurança da ONU. Acontece que o Lula, Chico, vem falando disso desde os mandatos anteriores dele, do primeiro, do segundo mandato. Precisa reformar, vamos negociar. E sempre na esperança, não, os BRICS, a China vai nos ajudar, a China vai ajudar o Brasil. Não vai, gente. Não vai. Para que a China vai ampliar o Conselho de Segurança, os Estados Unidos, a Inglaterra? É perder poder, eles vão colocar mais gente para dentro do Conselho, eles perdem, eles dissolvem, diluem o poder que hoje eles têm. Então, é muito difícil que aconteça essa reforma do Conselho de Segurança. Você veja que a ONU foi criada depois de uma guerra, né, Chico? As instituições internacionais, em geral, tratados, instituições, são fruto dos conflitos. Né? Nenhum caso na história a gente conhece de mudança de hegemonia, de mudança de acordos internacionais, que não tenha sido precedido por guerra. Quando a Espanha era a grande potência internacional, lá no século XVI, XVII, a Inglaterra vence a Espanha. Antes de vencer comercialmente e politicamente, venceu militarmente. Destruiu a armada espanhola. Depois, a Inglaterra deixa de ser a grande potência e passa para os Estados Unidos quando acontece uma guerra mundial em que a Inglaterra, se desgasta demais e deixa de ser a potência dominante, o grande império, e o eixo passa por outro lado do Atlântico, para os Estados Unidos. Agora, o eixo econômico está mudando para a Ásia. China é a grande potência econômica. Os Estados Unidos ainda são. Então, está no meio de uma disputa. Como é que você reforma o Conselho de Segurança se você tem poderes ainda em disputa? É uma situação muito difícil. O Lula certamente vai falar sobre isso. É uma política internacional do Lula que aposta muito nisso, em ampliar o poder, o Brasil tem que ser mais escutado, o Brasil tem que ser ouvido. Acontece que no jogo para valer da política internacional, se você não tem arma, não tem exército, não tem bomba atômica, é difícil você se impor internacionalmente, viu? O Brasil tenta cumprir esse papel internacionalmente na base do soft power, o poder light, o poder assim, né? Não precisamos da força militar. Não vai abrir espaço só na base da mesa de negociação, não é mesa sindical. Ali nós estamos falando de grandes disputas internacionais e é difícil o Brasil ampliar esse espaço para valer só na base de negociação, de pedido, de reivindicação. Então, é um momento também de encruzilhada para a política externa do governo Lula. O governo Lula está num momento de encruzilhada, dificuldades aqui na América Latina, conflitos com os parceiros aqui, com a Venezuela, com outras lideranças da América Latina. Então, a gente vai acompanhar de perto amanhã o discurso do Lula lá em Nova York, até para ter o termômetro disso tudo. Agora, interessante, Chico, nesse fim de semana, uma grande liderança do PT, histórico, né? Aqui é o Lula viajando mais uma vez para Nova York. Uma grande liderança do PT, Zé Dirceu, deu uma entrevista de 2 páginas para nossa colega Mônica Bergamo. Sim. Falou de vários assuntos, de temas nacionais, mas falou também de temas internacionais e criticou a política externa do Lula e do Celso Amorim. O Dirceu diz, bom, aqui, numa parte, ele concorda, na outra ele discorda. Ele diz que os palestinos têm direito sagrado de se levantar em armas contra Israel. O Lula não chega a dizer isso, mas denuncia o genocídio. Mas o Dirceu criticou a política brasileira na Venezuela. Ele acha que não é papel do Brasil ficar dizendo não reconhecemos, tem que mostrar as atas, etc, etc. E explicou por quê. Eu separei aqui o trecho em que ele fala sobre a Venezuela. Vamos trazer aqui o trecho
recortado em que o Zé Dirceu fala da Venezuela. Aqui, ó. A Mônica Bergamo pergunta para ele sobre a questão da Venezuela. Ele fala, precisamos saber o nosso tamanho, qual o nosso papel na América Latina. Nós vamos dizer agora se um país é ou não democrático? Está errado, diz o Zé Dirceu. Para isso existem organismos e tribunais internacionais. Senão, como é que vai ser? Amanhã o Donald Trump ganha as eleições nos Estados Unidos e não reconhece a vitória do Lula. Aí nós vamos aceitar? Não vamos, né? E aí ele pode dizer, não, eu quero ver recontagem, o voto manual e tal. Nós vamos tomar posição no que está acontecendo na Colômbia? Vamos protestar contra a reforma do judiciário no México, como os americanos estão fazendo? Vamos dizer que é uma ditadura? Vamos romper relação diplomática com outros países? Então o Zé Dirceu está apontando para um princípio que é o princípio de que cada país tem que resolver as suas questões internamente, né? Ele está achando que o Brasil passou um pouco do ponto ao criticar a Venezuela. É a posição de uma liderança histórica do PT e que deu esse giro, fez o Lula chegar ao poder, ajudou, né, a construir as condições para que o Lula chegasse ao poder lá em 2003. Foi um comandante fundamental nesse giro do PT, que deixa de ser um partido sempre de oposição, para ser um partido de governo. O Zé Dirceu sempre falava disso. Nós queremos exercer o poder e sabemos exercer o poder. E levou o PT ao poder. E agora ele está se colocando aqui em relação à política externa. Tem mais um trechinho que eu separei? Será que dá tempo de colocar aqui? Rapidinho, do Zé Dirceu. Aqui, ó. Abre aspas para o Dirceu. A Venezuela tem 328 bilhões de barris de petróleo. É por causa disso que todo esse problema está acontecendo. É a disputa pelo petróleo, diz o Dirceu. Nós não podemos fazer política externa seguindo a tese americana de que o mundo está dividido entre autoritários e democratas, porque isso é uma hipocrisia. Fecha aspas para o Zé Dirceu. Deixamos aqui o recado. Os americanos, por exemplo, acusam a Venezuela de antidemocrática, mas dão as mãos para o Netanyahu, que faz o povo palestino, o povo libanês sangrar. Netanyahu que mandou invadir a sede de uma emissora da Al Jazeera, né? Mais uma vez. Então, é um governo autoritário, o governo de Israel, mas você não vai ver a imprensa aqui do Brasil chamando o Netanyahu de ditador. Longe disso. Muito longe. Você nunca vai ver esse comentário em nenhuma TV, em jornal. Ditadura é só Venezuela. Só Venezuela. Mas fica o convite. A entrevista do Zé Dirceu é interessante por essa parte de política externa, mas eu acho até mais interessante pelo que ele diz aqui na política interna. Ele aponta para o Pablo Marçal como um adversário perigoso e que tem projeção para 2026. Aponta para isso. Diz que a esquerda tem força para resistir, não acha que é assim, estamos em crise, não... Tem força para resistir, tem 30% de votos e vai seguir forte, né? E escala o Lula para o papel. Já escalou o Lula para 2026, sem dúvida. Não foi por outra via, não, outro pensamento, não. Já escalando direto. É uma entrevista que vale a pena ser lida, gente. É uma entrevista que vale a pena ser lida, assim, é um homem, um observador da política brasileira, experiente, um operador, um articulador da esquerda e da centro-esquerda no Brasil já há muitas décadas, o Zé Dirceu. E só para a gente completar, né, nós saímos de política externa, Lula, Nova York, Líbano, viemos para o Zé Dirceu, viemos para a política nacional, tem mais pesquisa hoje. E hoje uma pesquisa da Atlas, que acertou muito na eleição presidencial e que traz um cenário bem diferente das pesquisas da semana passada da Quest e do Datafolha. Essa aqui é uma pesquisa que deixou o Guilherme Boulos feliz da vida, Chico. Ah, sim. Atlas, hoje divulgada, Guilherme Boulos do PSOL, 28,4%. Pablo Marçal e Ricardo Nunes, rigorosamente empatados com 20,9%. Então, nessa pesquisa, o Nunes está bem abaixo da Quest e do Datafolha, empatado numericamente com o Pablo Marçal e o Boulos isolado em primeiro lugar, segundo a pesquisa Atlas. É uma pesquisa, sempre bom lembrar, feita pela internet. É diferente, o Datafolha é presencial. A Atlas é a internet. Tem vantagens e desvantagens. A vantagem, a pessoa não fica tão intimidada, não tem um entrevistador ali na frente fazendo as perguntas, anotando. A desvantagem, só preenche o formulário na pesquisa na internet quem tem mais ligação com a política, quem tem paciência de ficar 10 minutos preenchendo um formulário de internet. Então, é uma pesquisa que tende a pegar mais o voto consolidado, o voto de quem é mais politizado, de quem está disposto a ir para a urna. Mas até por isso, pega realmente, talvez, o perfil de quem vai votar. Porque o eleitorado do Ricardo Nunes, que
E nas outras pesquisas ele aparece com 27, aqui ele aparece com 21. Uma parte do eleitorado do Ricardo Nunes é aquele água com chuchu, como tem dito a Gabi aqui. Vota no Nunes, mas não é tão empolgado. Pode ser que a Atlas esteja pegando isso. Um eleitorado que vai para a urna mesmo. Há empate entre Pablo Marçal e Ricardo Nunes, chama bastante atenção. E segundo turno em São Paulo, vamos para os números. Segundo turno, vários cenários aqui, possibilidades em São Paulo, os 3 mais prováveis. Lá na ponta, Boulos e Nunes. Aqui também surpresa, hein? Porque nas outras o Nunes ganharia o segundo turno. Aqui o Boulos fica na frente no segundo turno. Boulos 41,7, Nunes 39,5, é quase um empate, mas o Boulos numericamente na frente. Boulos ganharia do Marçal, 44-38, o Marçal está aqui em verde, né? Pesquisa Atlas. E no segundo turno, Nunes-Marçal, uma vitória folgada do Nunes, 47-28. São os cenários da pesquisa Atlas, a gente registra, né, fazendo sempre essa ressalva de que é uma pesquisa feita pela internet e que tem uma característica diferente das outras que vieram na semana passada. Chico. Muito bem, não, pela primeira vez. A novidade é o Boulos batendo o Ricardo Nunes no segundo turno. Esse é o primeiro, pela primeira vez, uma pesquisa aponta esse resultado. É importante, né? Chama bastante atenção. O que me chama bastante atenção também, eu hoje trouxe aqui para a gente ver, material de campanha do Ricardo Nunes de rua. Sabe esse material que na rua mesmo? Quem que aparece aqui embaixo? O Nunes com o Tarcísio, que é o governador. Aí eu fui olhar, então deve ter o Bolsonaro em algum canto aqui, Chico. São 8 páginas. Não achou o homem aí? Não tem Jair Bolsonaro. Tem a mulher do Nunes, a família, tem o Bruno Covas, né, que era o titular da prefeitura quando o Nunes era vice. Tem um monte de gente. Agora, Bolsonaro não tem nem a fotografia, nem o nome. Ele não cita o Bolsonaro. Então, o Nunes está tentando se equilibrar. Ele, nas entrevistas na internet, ele se apresenta como um bolsonarista, nega até a vacina, mas no material de rua que vai para o povão, ele não quer se vincular. Não sei quem é Bolsonaro, nunca ouvi falar, me desculpe, mas não conheço esse cara. Não conheço. O capitão, não, nunca vi, nunca apertei a mão. Mas depois da entrevista para os influenciadores bolsonaristas para dizer eu sou contra a vacina. Então ele põe um pé em cada canoa. Ele vai no nicho ali do bolsonarismo, como o programa lá do neto do ditador Figueiredo. Isso. Aí lá ele diz que é contra a vacina. Lá ele vira um negacionista, lá ele vira um bolsonarista raiz. Ele veste uma camiseta chamada Bolsonunes, igual o Bolsodória. Isso mesmo. Que não costuma acabar bem esse negócio. Botar um pé em cada canoa. Bom, a gente, Chico, vai voltar a falar de política daqui a pouquinho. Bom, falamos de política o tempo todo, né? Mas falar de eleição diretamente, daqui a pouquinho a gente volta. Mas, tem uma boa notícia chegando para o nosso público aqui no ICL Notícias. Segunda-feira tem estreia no ICL. Boa! E de uma pessoa muito querida por todos nós, por toda a comunidade. Estreia Chico Pinheiro Entrevista. Na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro, com uma entrevista sensacional com Pedro Cardoso. Então, Chico Pinheiro Entrevista, toda segunda-feira no ar, às 8 da noite. A primeiríssima com o Pedro Cardoso. Olha aí o cenário já do Chico. Vai largar bem. O Pedro Cardoso costuma falar para valer. O cara não é de economizar, não. Fala conta histórias de bastidor de televisão. Senta a pua, fala de política. E olha como tá bonito o cenário ali do Chico. É um programa que a gente tem grande expectativa e o nosso querido Chico Pinheiro, especialmente, está trabalhando muito com toda a equipe aqui, já gravando as primeiras participações. E nesta segunda-feira, portanto, já está gravado, terminando de ser editado, esse primeiro programa com o Pedro Cardoso. Para não perder essa super estreia, entre no grupo de WhatsApp exclusivo para receber o link da transmissão. icl.com.br/Chico. icl.com.br/Chico, está aí na tela, ó. Aí você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e saber, antes de todo mundo, quem é o convidado da semana, etc. Mas essa primeira a gente já está contando para você. É o Pedro Cardoso, 8 da noite. Toda segunda-feira você tem um encontro com o Chico Pinheiro e os seus convidados aqui no ICL Notícias. Bela novidade, né, Chico? Nossa, que maravilha, cara. É isso. Para quem pergunta, fica aqui no chat perguntando, cadê o Chico Pinheiro? Olha aí o xará, olha onde ele está. A primeira, então, vem aí com o Pedro Cardoso. Bom, gente, é isso. Dado esse recado e feito o convite para que todo mundo siga acompanhando o nosso
Chico Pinheiro. Vamos para essa notícia, Chico, retomar. A Justiça de Pernambuco pediu a prisão do cantor Gustavo Lima. Olha aí, a informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que teve acesso à decisão da juíza Andréia Calado da Cruz, no Tribunal de Justiça do Estado. Então é justiça estadual, né? O Chico já tinha adiantado isso aqui. O processo tramita em sigilo. O pedido de prisão se baseia na Operação Integration, que mira casas de aposta e que já mandou prender a influencer Deolane Bezerra. Lembra? Deolane foi presa, solta, presa de novo. E a mãe, Solange Bezerra, estão presas. Tiveram habeas corpus negado, seguem presas e indiciadas. Assim como o Gustavo Lima também já estava indiciado. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Polícia Civil de Pernambuco viu sinais de que ele estaria envolvido em lavagem de dinheiro no caso das bets. São duas bets em questão, é a VaideBet, empresa que tem como garoto propaganda máximo o Gustavo Lima, tanto que ele se confunde com essa bet, ele é o garoto da VaideBet, ele é a cara da VaideBet, faz assim, há muito tempo propaganda, incentiva a jogatina, chama todo mundo para perder dinheiro nesse cassino, porque na verdade não é só futebol, é um verdadeiro cassino. E quando essa operação da Polícia Civil de Pernambuco detectou a compra de um avião do Gustavo Lima, de um Cessna, que ficava aqui em São Paulo, detecta essa compra desse avião pela VaideBet, disse, opa, depois ela nota que o avião já foi vendido por Darwin, que é da Esportes da Sorte, a polícia para e diz, olha, tem cheiro de coisa feia nessa história. Por que esse avião sai voando entre a conta de um, a conta de outro, depois ele pertence à Bet da Paraíba, que é a VaideBet, depois é da Bet de Pernambuco, então... Chamou a atenção. Chamou a atenção e aí deu no indiciamento e agora no pedido de prisão. Pedido de prisão, o fator que pesou na decisão da juíza para esse pedido de prisão agora foi aquela carona de avião que o Gustavo Lima deu a 2 investigados na volta da festa de aniversário dele na Grécia. O casal José André da Rocha Neto, dono da casa de apostas VaideBet, e Aisla Rocha, né? Então é marido e mulher, voltaram no avião do cantor, mas desceram antes de chegar no Brasil. Porque vocês lembram, estava todo mundo junto no iate. Tinha até ministro do Supremo. Olha as imagens aí, ó. O Cássio com K, tinha governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e aí estava também o Rocha, né? E a esposa, o André da Rocha Neto e a esposa nesta festa. E aí eles voltam de carona no avião do Gustavo Lima, e esse avião, o Chico descreveu aqui, parou em Atenas, depois parou nas Islas Canárias, antes de chegar no Brasil. Eles devem ter descido no meio do caminho. Com isso, a justiça entende que o Gustavo Lima ajudou a dar fuga para esses dois que já estavam com pedido de prisão. Ele protegeu e ajudou um foragido, né? No caso, o seu amigo André Rocha e a esposa Aisla Rocha. E olha as imagens aqui, ó. Eu gosto de mostrar. Olha ali, gente, quem é que está no fundo. Se der para voltar essa imagem e frisar, parar ali naquele... Aqui é o Ronaldo Caiado e a anterior vai mostrar... Olha aí, ó. Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, no meio da festa. Imagina se um caso desse das bets... Vai parar no Supremo. Desde que o ICL... notícia, desde que o ICL começou a tocar nessa questão das bets, é um caso nacional. Não tem mais como passar um dia sem rolo da jogatina das bets. Imagina se um desses casos vai parar na mão do Cássio Nunes. Que moral suspeito, esse ministro tem para julgar se ele estava tomando lá a champanhe do Gustavo Lima. Exatamente. No aniversário dele na Grécia. Então, está assim, naturalmente impedido de julgar qualquer história com bet no Brasil. Exato. E olha, a juíza Andréia Calado da Cruz, na sua decisão, deixou claro por que está pedindo a prisão do Gustavo Lima. Vamos colocar aqui na tela. Ela diz, é imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, Nivaldo é o nome do Gustavo, tá? Nome verdadeiro do Gustavo. Ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas e levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento
que não pode ser ignorado, diz a juíza na sua decisão. E tem um outro trecho, não sei se o Chico quer comentar esse, mas é mais ou menos aquilo que a gente já vinha falando, né? Sim. É desconsideração pela justiça e parceria com outros investigados. E tem um outro trecho que a gente vai colocar aqui na tela, não sei se temos esse outro trecho da decisão. Aí, ó. É imperioso reconhecer que jogo do bicho, assim como outros jogos de azar, tem um efeito devastador sobre famílias, atingindo de forma mais cruel a classe trabalhadora, que se vê presa em ciclos de endividamento e desespero. Essas práticas corroem o tecido social, fomentando a desigualdade e a destruição de famílias, diz a juíza Andréa Calado da Cruz ao assinar o pedido de prisão para Gustavo Lima. Chico, ela usa a palavra classe trabalhadora. Finalmente uma juíza na justiça brasileira preocupada com a classe trabalhadora. E é a pura realidade. Essas bets, uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrou que tem tirado comida da mesa do trabalhador. Comida de famílias de classes menos favorecidas. Então, a juíza vai no ponto, quando ela cita jogo do bicho, você que não acompanhou direito essa história, ela está se referindo a esportes da sorte, que tem... essa esporte da sorte, ela nasce do jogo do bicho. Que é o Darwin. O Darwin Pai... o Darwin Pai passa para os negócios para o Darwin Filho, mas a família já tinha muita intimidade com essa jogatina, porque era dona de bancas de jogo do bicho lá em Pernambuco. Por isso que a juíza se refere a jogo do bicho aí nessa questão. A mesma juíza, portanto, gente, que está no caso da Deolane e que está no caso do Gustavo Lima. Deolane presa, chegou até a prisão relaxada por uma questão até humanitária, para ficar com o filho, que é menor de idade, daí falou demais, atacou a justiça, voltou para a prisão. E agora, Gustavo Lima, com os seus aviões, com as suas parcerias, com o seu gosto duvidoso, com o seu estilo greco-goiano, está com pedido de prisão. Vamos ver por onde anda Gustavo Lima. Ele teria voltado para Goiânia. Tem gente que diz que ele foi no Rock in Rio, que ele foi visto no Rock in Rio. Foi visto no Rock in Rio ontem à noite. Estava no Rock in Rio. Olha foi a ele. última imagem dele. A última vez que foi visto. E depois não mais. Depois desaparece. A suspeita é que esteja na Flórida, onde já estaria a sua mulher. Então, aí você vai perguntar, será que ele sabia do pedido de prisão? Eu creio até que não, porque corria em segredo de justiça e a decisão foi tomada hoje à tarde. A não ser que o cara tenha plantado alguém lá E muito perto da juíza. Alguém muito colado na juíza que esteja ouvindo ali o que está rolando, né? Pois é. Nos bastidores em Pernambuco e tenha tocado o fone para ele ali. Avisando, né, Chico? Ó, a justiça decretou o sequestro de imóveis, a gente viu alguns dos imóveis ali, principalmente aquela casa perto de Goiânia, né? Parece a Havan, a casa, né? É um negócio Parece maluco. uma sede da Havan. Olha lá. Então, sequestro de imóveis, bloqueio financeiro de R$2 milhões, que para ele é pouco, viu? 2 milhões para nós é muito. Mas para ele é nada. Para ele é nada. São 2 shows que ele faz com dinheiro de prefeitura. De prefeitura do interior. Jatinho, carros de luxo. Você viu aí a Ferrari, ele do lado de uma Ferrari? Foi uma das primeiras imagens que a gente mostrou aí. Então, é um bolsonarista greco-goiano que está com pedido de prisão e com bloqueio de vários bens, imóveis, jatinho, carro, a festa toda aí do Gustavo Lima. Além da prisão, a ordem judicial determina suspensão do passaporte do cantor. Então, se ele já está em algum lugar aí escondido, tem que ficar lá, porque agora não consegue mais pular de um lugar para o outro. O mandato também exige que o cantor tenha o certificado de registro de arma de fogo e eventual porte suspenso. E nas últimas 24 horas, Gustavo publicou nas redes sociais que fez show em Jaguariúna. Sábado, acho que sábado é Jaguariúna. Jaguariúna Rodeio Festival, no interior de São Paulo. Também esteve no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, inclusive aproveitou para conversar com o fundador do evento, Roberto Medina. Aqui tem uma foto dele na mansão, que fica entre Goiânia e Bela Vista de Goiás. É esta foto aí, ele atrás das colunas, mas que parece que está atrás das grades. Pode ser grades em forma de coluna grega, também serve, né? Simbolicamente já são grades nessa altura, não tenho dúvida. Esse caso, ele vem assim, você já tinha uma personagem muito famosa aí do mundo das
celebridades, das ditas celebridades, que era Deolane, né? Bezerra. E agora você tem o Gustavo Lima, mas não vai ficar só nisso, porque tem muita gente famosa fazendo propaganda para essa jogatina que é completamente irresponsável, né? Você está ali, você está levando adolescentes, levando até crianças para ficarem viciadas nessas bets. Porque bet não é aquela coisinha bonitinha de Flamengo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, não tem nada disso ali. Até tem essa modalidade de aposta em jogos de futebol. Mas você cai lá no portal, no site dessas bets, você vai encontrar cassino, roleta, jogos, 1000 jogos equivalentes ao jogo do Tigrinho. Então, é barra pesada, é para viciar. É para tirar dinheiro da classe trabalhadora, como diz a juíza. Como diz a juíza, numa decisão que cita a classe trabalhadora. Fazia tempo realmente que eu não vi. Rara decisão, porque a justiça seria, pelo menos teoricamente, para proteger os menos favorecidos, né? Mas a gente não desacostumou a ver isso no Brasil. Volta essa juíza com essa milagrosa expressão classe trabalhadora. Gostei muito dessa história. Gostei também. Chico, nós já temos a nossa colega Heloísa Vilela na ponta da linha, como se dizia antigamente no rádio. A Heloísa Vilela no nosso estúdio. Já está aí? Já estou ouvindo a risada da Elô. Chegou primeiro que ela. Chegou, Tudo bom, Elô? Boa noite. A minha risada me precede sempre, né? Boa tarde, Que é pessoal. ótimo, né? Eu tava rindo aqui pensando no seu estilo greco-goiano. Eu não aguentei, né, Rodrigo? É muito boa a sua definição. Muito Agora, bom. eu estava lendo a decisão da juíza, porque o nosso Chico Alves passou a decisão dela toda, ele teve acesso também, passou para a gente. Não sei se foi ele, se foi o Maurício, mas enfim, nossa equipe tem o documento, eu estava lendo, e são várias pessoas envolvidas. Nessa decisão, ela pediu a prisão de 2 pessoas, do Gustavo Lima e do Boris Maciel Padilha. E aí a gente vai ver o que ela está dizendo, né? Esse Boris Maciel recebeu 2 empréstimos ao longo do ano passado, no valor de mais de 5 milhões. E é um cara que estaria só escondendo o dinheiro desse povo das apostas. Porque ele tem, olha, 3 Ferraris, 2 Rolls Royce, 2 Bentley. Ou seja, ela diz na decisão, ele não precisa de empréstimo de ninguém. Outra coisa que ela fala que a gente acha que a gente ainda não tinha se atentado é o seguinte, o Gustavo Lima, no dia 1º de julho, comprou 25% da Vai de Bet. Opa! Hoje em dia, então, ele novidade. não é só garoto propaganda da Vai de Bet. Isso é novidade. Ele é dono de 25% da empresa. E tem mais, tem mais. Ele é dono exclusivo de uma GSA, Empreendimentos e Participação, que recebeu da Zulu Brasil. Então, assim, ó, a GSA recebeu da Zulu Brasil, que é uma pagadora aí da Vai de Bet, 5.700.000 reais em 14 Pixes, tá? No ano passado. E recebeu de uma tal de Pix 365 Soluções outros 200 mil. Então, o que essa juíza está falando é que existe um grupo de pessoas entre as quais circula muito dinheiro. E esse dinheiro, a origem dele precisa ser esclarecida. Então, a GSA recebe da Pix 365, da Zulu, que passa para Vai de Bet. Ou seja, esse dinheiro aí, que não é pouco, está circulando e ela quer saber de onde vem, para onde vai e por quê. Então, são várias empresas e pessoas interligadas, porque, como vocês viram, ele é muito amigo do casal dono da Vai de Bet, deixou-os no exterior quando eles estavam ameaçados de prisão e também, hoje em dia, é sócio proprietário da Vai de Bet com 25% da empresa. Chico. Ou seja, o rolo é mais pesado do que se anunciava, né? Essa ciranda aí entre esses pagadores. E aí é que se encontra também, num desses ramais, a Deolane Bezerra. Mas essa história do próprio Gustavo ser dono já de 1/4
da Vai de Bet é uma bela novidade nessa história. Nada bom para ele, que tinha negado até então qualquer envolvimento maior. Ele dava a entender que ele era só garoto propaganda, assim como a Deolane no começo. O Chico e Elô, a gente recebe aqui da nossa equipe de produção, importantíssima essa informação que a Heloísa destacou, né? Ele era dono de 25% da empresa de apostas, a informação de que Gustavo Lima estaria mesmo já em Miami. Vem do Léo Dias, né? Um jornalista que cobre celebridades, tem um portal especializado na cobertura de personalidade, de gente aí do mundo artístico. Ele disse que o Gustavo Lima viajou para Miami antes da justiça expedir o seu mandado de prisão. A relação de amizade, o Léo Dias se diz amigo do Gustavo Lima, permitiu inclusive que eles conversassem por telefone. O jornalista conversou com o cantor sertanejo, que já está em Miami, né? A mulher dele, Andressa Suíta, e os filhos também estavam lá. Diz o Léo Dias, Gustavo Lima está abalado, mas calmo e confiante, né? Teria dito para Léo Dias, fique calmo, eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim, esta prisão vai ser revogada, eu tenho fé em Deus, diz a coluna do Léo Dias, confirmando que ele estaria realmente na Flórida, nos Estados Unidos, teria viajado na madrugada. É estranho, hein? Pegou o avião na madrugada do dia em que sai o pedido de prisão. É no mínimo estranho, coincidência danada, né, Elô? Porque ele volta do exterior, vem lá da Grécia, daquela festa, fica no Brasil e bem no dia que vai sair a prisão, tchumf, ele vai para os Estados Unidos. É estranho. Que é estranho, não existe coincidência, né? Coincidência não existe, né? Algo aí aconteceu e ele teve o bizu, alguém deu a letra e ele saiu correndo. Agora, essa juíza, ela não está investigando só o Gustavo Lima, ela está investigando uma grande operação de lavagem de dinheiro, né, com várias pessoas. Se você abre a decisão dela, tem uma lista de nomes ali longa. Então, você veja que ela está muito investida da necessidade de esclarecer isso tudo, porque ela bloqueou as contas, mandou bloquear imóvel, jatinho, né? Mandou pegar tudo porque ela quer resolver esse negócio. E ela escreve, é muito interessante o texto da ação dela, né, da decisão dela, ela escreve o seguinte: é imprescindível agir com coragem e firmeza. O poder judiciário não pode ser influenciado pelo poder econômico ou pelo status social dos investigados. Ela está mexendo com gente que recebe 5 milhões como se fosse um empréstimo de 100 contos, entendeu? Então, assim, não é brincadeira, né? Olha, Elô, você trouxe aí trechos interessantes da decisão da juíza. A Polícia Federal já confirma, não é só o Léo Dias, tá? Não é só o Léo Dias. A Polícia Federal também confirma que Gustavo Lima deixou o país na madrugada desta segunda-feira. A saída foi confirmada pela Polícia Federal à Polícia Civil. Quer dizer, a Polícia Civil é que está no caso, mas a Polícia Federal informou que, de fato, ele saiu do Brasil. A defesa do cantor também já se pronunciou, disse que trata-se de uma decisão injusta e sem fundamentos legais. Chico, o que não faltou ao longo do dia, principalmente ao longo da tarde, foram as memes, né? Aqui, ó, a gente pode colocar algumas na tela, a nossa produção tinha separado o Festival de Memes do Gustavo Lima, tem ele ao lado do Jair Bolsonaro, primeiro essa aí, ó. O Dino debochado. Bom, o próximo é o senhor, capitão, diz o Gustavo Lima, que é um eleitor ferrenho e um apoiador do bolsonarismo. O próximo é o senhor, capitão. Depois tem o meme das colunas greco-goianas, ele como se estivesse atrás das grades, Elô. Olha aí, ó, o estilão, já com uma espécie de uma prisão decretada com colunas greco-romanas. E a postagem do sensacionalista. Vamos ver que essa eu não tinha visto antes do programa. Aí, ó, essa é boa, hein? Brasileiros temem que prisão de Gustavo Lima leve à composição de novas canções. É verdade. Fica isoladão lá na prisão. Você sabe o que eu ouvi? Você sabe o que eu ouvi hoje? Se o Gustavo Lima for para a prisão, né? Será que o pessoal que está preso vai ter que ouvir ele cantar? Porque aí seria uma punição em dobro. O cara já está cumprindo pena. É isso. Agora, eu acho que tem outra coisa aí nessa história que é muito interessante, é o fato dele ter ido para os Estados Unidos, né? Porque vocês lembram, nos filmes dos anos 50, 60, 40,
era going down to Rio. Você queria fugir da justiça, você vinha para o Brasil. Mas agora parece que virou, né, esse negócio, porque o pessoal que foge da justiça fica tudo lá e os Estados Unidos não devolvem ninguém aqui para a justiça, né? Vai todo mundo para Miami, para aquela área principalmente, né, para Flórida no geral. Toda a tranqueira vai para lá. O próprio Bolsonaro, ele sai ele não entrega a faixa, ele voa para lá, porque ficou com medo também de alguma coisa acontecer com ele aqui no Brasil. Então, e a justiça brasileira está pedindo a extradição do Alan dos Santos há quanto tempo? Tem lá o neto do Figueiredo, tem a turma lá que precisa entrar num avião e baixar aqui, né? Tem contas a acertar com a justiça por motivos diferentes, né? Aquele pessoal é por atentar contra a democracia. E o Gustavo Lima por atentar contra a ordem econômica, enfim, por participar de um esquema de lavagem de dinheiro. Eu queria trazer também a informação. Há 2 semanas, o ICL revelou que os shows do Gustavo Lima, o Chico falou disso rapidamente, um pouco mais cedo, consomem, às vezes, até metade do orçamento de cultura de cidades pequenas. E ele é daqueles que atacava a Lei Rouanet, porque os artistas de esquerda ganham dinheiro com a Lei Rouanet. Só que ele pega a grana do povo pobre do interior, a grana de prefeitura, e bota no bolso. O levantamento exclusivo estava aí na tela, se puder colocar mais uma vez a manchete, o pessoal que quiser, tá aí, ó. Shows de Gustavo Lima consomem até 50% do orçamento na cultura de pequenas cidades. É um levantamento feito por Chico Alves e Débora Maganha, revelando que só em 2024 o cantor faturou mais de 12 milhões de reais em 11 shows pagos por prefeituras. Não sei se esse último que ele estava aqui no sábado também era um show de prefeitura ou se era um evento privado. Isso acho que era algo ligado a rodeio e por aí era privado. Mas o normal são shows em prefeituras com dinheiro limpo ali, normalmente 1 milhão. Não desce da casa do 1 milhão, de cidades paupérrimas, sabe? De municípios que não tem como bancar a saúde, educação, bancar custeio, bancar funcionário público. E ele chega lá e arrasta 1 milhão, assim, brincando. E eu acho que o grande temor dele, dos assessores da chamada Balada Eventos, que é a empresa do senhor Nivaldo, conhecido como Gustavo Lima, é que a Receita Federal coloque a mão nessa contabilidade. Porque só desses shows, Elu, é muito dinheiro, e aí é dinheiro público direto, não é dinheiro público como nas isenções, na captação, quando uma empresa, um grupo de teatro ou um cantor recebe de uma empresa que tem benefício de isenção, que é o caso da Lei Rouanet. Não, o caso do Gustavo Lima é direto no cofre da prefeitura. Então, se a Receita bota a mão nessa história, você vê que numa investigação assim rápida da polícia de Pernambuco, você já tem esse rolo todo, esses empréstimos, esse avião que passa da mão de uma Bet para outra. Imagina se Receita Federal bota a mão nesse ninho, nessa ratoeira aí da contabilidade dessas empresas. Agora, incrível, né, que o ICL Notícias, Elô, abriu nessa investigação antes de estourar esta investigação. Quer dizer, a investigação já estava acontecendo na Polícia Civil de Pernambuco, mas a gente não sabia, né? O Eduardo Moreira, toda a equipe aqui dos documentários, olhou para esse tema e falou, aqui tem um tema que ninguém está tratando porque tem interesses envolvidos. Vamos colocar a nossa equipe para fazer o documentário. Enquanto estava sendo feito o documentário do ICL, estoura esse caso em Pernambuco, que na verdade é um caso internacional, né? Tem ramificação com paraíso fiscal aqui na América Central, na Europa, no mundo inteiro. Ela tem sede oficial em Curaçao. Então, o ICL acertou inclusive no timing, né? Porque a gente não sabia que viria esta investigação policial. E mostra como esse esquema é poderoso, mexe com influenciadores gigantescos, gente que é capaz de levar um ministro do Supremo e um governador de estado para passear num barco nas ilhas gregas. Então, não estamos falando de pouca coisa, estamos falando de uma turma da riqueza, da burguesia brasileira e desse dinheiro que ninguém sabe bem de onde veio, mas
que tem que ser investigado, não só porque não paga imposto, porque tem lavagem de dinheiro, também por isso, e porque causa muito mal na saúde das pessoas que estão lá na ponta. Destrói famílias, né? Não é, Elo? Exatamente. Você vê que é uma quantidade de dinheiro que está indo parar em meia dúzia de mãos, enquanto uma infinidade de pessoas está perdendo tudo que tem e que não tem. Eu estava falando com uma amiga minha hoje que mora na Escócia, ela me mandou até uns prints de como que funciona a regulamentação desses jogos lá na Escócia. Então, ela joga na loteria toda semana. E aí, todo mês, ela tem que preencher um formulário a respeito do estado de saúde mental dela, se ela sabe o que ela está fazendo. Aí, ela vê um extrato de quanto ela gastou aquele mês com esse tipo de aposta na loteria. E, dependendo de quanto você ganha, tem um limite do quanto você pode gastar. Exato. Você não vai poder gastar mais do que você pode pagar. O algoritmo barra, não te deixa gastar mais nada. Aqui o algoritmo te incentiva, te engana para você gastar, apostar a casa da mãe. E tem gente se suicidando enquanto isso, quando se dá conta do que fez. Não é possível, né, gente? Não é possível, Elo. Aí é um bom exemplo do que você deu. Na França é a mesma coisa. Chega uma hora que o próprio site vai barrar o jogador. Quando ele faz um cálculo, sabe o quanto a pessoa ganha, sabe a renda familiar, ele vai barrar porque ele vê que o orçamento familiar daquela pessoa, daquela casa, está indo para a jogatina. Então, tem vários mecanismos em todos os países que estão sendo regularizados esse tipo de jogo. Então, tem uma série de questões, Elo, como na França, por exemplo, agora, qualquer celebridade, influenciador ou jogador de futebol é proibido, não pode fazer propaganda de bet. Você tem lá o Mbappé, ele fazia propaganda. Não pode mais. Não pode mais. Mas o Vini Júnior faz aqui no Brasil. O Vini Júnior faz. Ao lado do Galvão Bueno. Todo mundo faz. Não é o único, eu não estou querendo perseguir o Vini Júnior. Mas só para dar um exemplo do jogador mais famoso você do tem Brasil. Galvão Bueno, o maior influenciador do mundo esportivo brasileiro, fazendo uma propaganda descarada, levando os jovens ao vício. Essas pessoas têm que pensar na responsabilidade deles. Agora, Chico, falando em responsabilidade, Elô, o Gustavo Lima tem muitos amigos, viu? Além do Cássio Conká, do Cássio Nunes, do STF, do Ronaldo Caiado, dos donos da Vai de Bet, ele tem outros amigos. Um tal de Pablo Marçal saiu rapidamente em defesa. Saiu em defesa. Rapaz, Olha aqui. Marçal diz acreditar na inocência de Gustavo Lima e afirma que o cantor encontra-se em Miami e está super tranquilo. Trouxe agora há pouco a reportagem do Globo. Está aí na tela a fotografia do Gustavo Lima junto com o Pablo Marçal, mas eles fazem uma dupla coerente, vamos dizer assim. Né? Já correu para defender o outro. Correu para defender. E o Ronaldo Caiado, Elo, você tem notícia se o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, já se pronunciou? Porque ele tem... Assim, o Gustavo Lima tem participado de atividades políticas dele também. Comícios. É cabo eleitoral dele, né? E estava lá no iate junto com o Ronaldo Caiado. Eu fico pensando, Elo, imagina um governador de esquerda metido nesse rolo, com o Gustavo Lima, com a jogatina. Quantas horas de Jornal Nacional hoje? Imagina eu dizer que todo o dinheiro do partido estava vindo da jogatina e tal. Agora eu vou te falar uma coisa. Duvido que o Caiado vá publicar imediatamente uma postagem defendendo tão abertamente assim o Gustavo Lima, como fez o Marçal. Porque o Marçal é aloprado, ele não quer nem saber. Ele admite publicamente que fez a armação da história da ambulância, gente. Ele é completamente aloprado, ele não mede as consequências do que faz. E eu acho que é justamente por isso que ele está começando a declinar, né, a cair nas pesquisas. Eu acho que o efeito novidade Marçal passou e acho que agora ele tende a se desgastar. Não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Olha, mais informação. Naquela matéria do Chico Alves e da Débora Maganha, que nós citamos agora há pouco, esse levantamento sobre quanto que o Gustavo Lima ganhou das prefeituras. Vamos mostrar uma tabela aqui no ar? Boa. Está lá na nossa matéria, mas vamos colocar aqui para facilitar. Se puder encher a tela, como diz a Gabi aqui na apresentação, eu agradeço isso, a minha vista agradece. Vamos lá. Por exemplo, vamos lá.
Campo Verde, Mato Grosso, R$1.100.000 de cachê. É 52% do orçamento da cultura desta prefeitura. Tupã, interior paulista, cidade até conhecida, R$1.100.000 de cachê, 37% do orçamento da cultura. Petrolina, em Pernambuco, Chico, R$900.000 de cachê, 29% do orçamento da cultura. Depois a gente tem ali Nova Russas, no Ceará, Icó, no Ceará, Mata Grande, em Alagoas. Ó, Mata Grande gastou R$1.100.000 também com o Gustavo Lima, um negócio impressionante. Mas a campeã, em proporção do orçamento da cultura, é Campo Verde, Mato Grosso, que gastou 52% do orçamento da cultura com um único show. Um único show. Ou seja, o dinheiro metade do dinheiro de um ano todo de gasto de cultura. Imagina, coitados dos artistas locais, não ficou nada para os caras. Não fica. É a chamada monocultura. Passa lá o cara e leva, arrasta toda a grana do município. E isso para o cara concentrar renda e fazer que nem os Bolsonaro, pelo visto, né? Colecionar mansão. Nossa equipe de produção estava avisando aqui que, segundo Metrópolis, ele está lá na casa dele, na Flórida, que é uma mansão de 65 milhões de reais que ele comprou em abril. Claro, o cara está recebendo 5 milhões daqui, 2 milhões dali. Assim até eu, né? Basta 65 shows de prefeitura, recebe limpo isso e já compra a mansão. E ele faz quase um show por dia nesses valores. O que a gente tem muito também é foto, não falta foto do Gustavo Lima ao lado de Marçal, ao lado do Ronaldo Caiado. Até a nossa produção tem algumas separadas aqui. Eu estava vendo o nosso grupo interno aqui de produção, no ao vivo aqui. Ele ao lado do Bolsonaro, ele ao lado do Caiado, acho que foi naquela... Olha aí, essa aqui é ele ao lado... O Pablo Marçal. O Pablo Marçal com o bonezinho, inclusive, né? Então, é o Gustavo Lima de barba, é o Gustavo Lima com o bonezinho do M. Faz M. Tem M na cabeça, a gente sabe que ele tem M na cabeça. Exatamente. Que foto mais que a gente pode colocar aí? Vamos lá, depois... Aí, olha aí. Capitão, o próximo é o senhor. Esse outro meme, né? Do Gustavo Lima ao lado do Jair Bolsonaro. E também ele ao lado, o Gustavo Lima ao lado do Ronaldo Caiado, que o Chico estava perguntando aqui, será que o Ronaldo Caiado vai sair em defesa do amigão? Esse aqui, explica pra gente, Chico. Esse aí é o André Rocha, que é o dono da Vai de Bet. Aí eles estão indo de Bet. E as respectivas mulheres, esposas dos dois. Naquela festa, acho que foi na festança do iate. Na festança do iate. Então, dois aí ficaram no meio do caminho nesse voo, no qual o Gustavo Lima protege e esconde o foragido. Dois ficaram no meio do caminho e o casal voltou para Goiânia. E a gente vê ali no fundo, é o Caiado, viu? É o Caiado que está dando. Olha o Caiado batendo palminha ali. Ó. Que beleza, Caiado. Ronaldo Caiado, pré-candidato a presidente. Ele disse que se o Tarcísio não for, se o Bolsonaro seguir inelegível, ele se apresenta como nome da extrema-direita, do bolsonarismo. É um legítimo representante, porque está ali com o pessoal das bets, com o pessoal com pedido de prisão por jogatina, todo mundo junto, Chico, toda a mesma turma, a mesma trupe. Eu não vi nenhum pronunciamento também, Elô, do Cássio com K lá, o Cássio Nunes Marques, eu não vi ainda também. Ele não falou nada, teve aquela nota do Supremo, né? Mas ele não falou nada sobre essa festa. Ele estava na Itália a trabalho, segundo a nota do Supremo, e teria aproveitado para ir cumprimentar o Gustavo Lima, que era seu aniversário lá na Grécia. Mas até agora também não se pronunciou. E digamos que é um ministro do Supremo. No iate suspeito, cheio de suspeito desse, tem que dar uma palavrinha para a imprensa, né, Elô? Agora, sabe quem se pronunciou, Elô? Tem que se explicar, né? Sabe quem se pronunciou e tentou salvar a cara, livrar a cara do Gustavo Lima? O Ministério Público. O Ministério Público, porque você sabe como é que funciona, né? O juiz recebe tal pedido da polícia, encaminha para o Ministério Público opinar. Sim. E a opinião do Ministério Público foi a seguinte, tá aqui no nosso grupo. Eu agradeço aqui ao Eduardo Moreira, nosso chefe que mandou aqui para gente. Ó, o MP tentou livrar o Gustavo Lima e tomou uma enquadrada da juíza. Depois, se der, a gente até mostra aqui na tela, mas eu vou ler. A juíza diz assim, que o Ministério Público opinou pela substituição das prisões.
e aduziu a incompetência desse juízo criminal, queria mandar o caso para outro juiz. Olha só, rapaz. Exatamente. E queria desmembrar, mandar parte para Paraíba, que é a sede nacional da Vai de Bet. Queria tirar da cadeia a Deolane e, obviamente, evitar o pedido de prisão do Gustavo Lima. Sempre aparece ali um promotor, alguém para limpar a barra da moçada. A gente viu que no caso das rachadinhas no Rio de Janeiro, o Ministério Público tentou livrar a cara, lembra? Não denunciou, o juiz devolveu a denúncia. Porque denunciou só os funcionários. Aqui está, para não misturar, né? Aqui está a juíza esclarecendo exatamente isso. Esclarecendo que o Ministério Público está ali grifadinho, ó. O Ministério Público de Pernambuco opinou pela substituição das prisões, aplicando-se a todos os investigados outras medidas cautelares. Então, o Ministério Público não queria pedido de prisão para o Gustavo, também, o Nivaldo, né? Na verdade, ele é chamado de Gustavo Lima, mas é o Nivaldo, Elô. Acho que a gente devia chamar só de Nivaldo, porque ele não vai gostar nem um pouco. Só de implicância. Seu Nivaldo. Olha, e essa juíza, né, ela é linha dura ali no sentido do cumprimento da lei. Ela investigou uma grande operação de tráfico humano lá em Pernambuco. De pessoas que são enviadas para outros continentes e aqui também que circulavam no Brasil. Então, é uma juíza de um perfil ali... é uma juíza muito rígida com o cumprimento da lei. E ao ler o material da polícia, com aquela diorama, vai 5 milhões para cá. Aí, mais adiante, a Deolane compra uma Lamborghini de 4 milhões. Aí essa Lamborghini vai para o Darwin, que é da Sports Bet. Aí depois aparece o avião do Gustavo Lima, o Cessna, que seria equivalente, e mais 20 milhões, que não foi só o Cessna. Ela vê que brincadeira é essa, né? Que brincadeira é essa? Esse pessoal ela pega os caras dando empréstimo de milhões de reais para um cara que tem uma coleção de carros milionários. Mas peraí, por que você precisa de empréstimo, você ter esses carros todos? Né? Então, assim, tem muitos indícios de operações de lavagem de dinheiro, de maneira de esconder dinheiro ilícito, muitos indícios. Você sabe que o Gustavo Lima, acabei de receber aqui, ele também fazia propaganda, era um dos influencers contratados para fazer propaganda de vodka e de vape. Sabe esse cigarro vape? Sim. Provoca danos seríssimos para o pulmão, né? É uma reportagem do Núcleo, assinada por Pedro Nakamura, Sofia Churik e Rodolfo Almeida, dizendo que Gustavo Lima, Léo Dias, por isso que eles são amigos, e Kevin O'Chris, além de outros 45 influenciadores, divulgaram bebidas de uma das principais marcas de vapes contrabandeadas para o país. Então, eles falavam da vodka e, ao mesmo tempo, vendiam o vape. Então, ele está ligado... É proibido pela Anvisa. Vamos... É proibido. Então, ele tá ligado a tudo realmente que não presta o Gustavo Lima. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Mas praticamente isso. Era a letra da música, né? Praticamente o Erasmo Carlos inteiro aí. Mas, não vamos comparar o Erasmo Carlos com o Gustavo Lima. É uma brincadeira com a letra. Não, senão a Elô, que é da mesma região que o Erasmo lá no Rio, vai ficar até chateado, né? Viva Tijucana, claro. É isso. A Tijuca que deu simplesmente Roberto Carlos, Tim Maia e Erasmo. Que trio. E eu acho que o Jorge Ben também. E Aldir Blanc, um pouquinho ali para mular da muda. Que é colado, né? Colado. Então, não é fraca a Tijuca, não. Mas vamos lá, gente. E Heloísa Vilela, Chico. Por favor. Sobretudo, Heloísa Vilela. Bom, pessoal... José Trajano. Também da Tijuca, torcedor do América. Já que falamos das bets que viraram as principais patrocinadoras do futebol brasileiro, uma outra notícia aqui envolvendo anúncio no futebol. Ontem eu via também, ontem ou sábado, ali nos campos, né, os anúncios, as placas ali na beira de campo. Série A do futebol brasileiro. O Ministério da Justiça cobrou explicações do representante legal do estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, o estádio do Botafogo. Ele quer explicações do Ministério Público sobre a propaganda de um site de acompanhantes. As placas de publicidade do estádio exibiram um anúncio da empresa Fatal Model,
durante o jogo Botafogo e Corinthians no dia 14 de setembro. Mas eu vi de novo no outro jogo. Tava de novo, final de semana de novo. Tava de novo em outro estádio, não sei se foi no estádio do Botafogo. O Eduardo Moreira tinha observado isso, acho que no Botafogo e Corinthians, da semana passada. Semana passada, que é justamente o Ministério Público pede que haja uma explicação. O documento do Ministério cita comentário feito no ICL Notícias por Eduardo Moreira. Então, sim. O MP se baseia no comentário do Edu, que criticou esse tipo de publicidade feita em evento com classificação indicativa livre. Então, jogatina e Fatal Model, que é a agência de acompanhante, a agência de garota de programa. Sim. Que, inclusive, tentou comprar os direitos, os naming rights, de um estádio na Bahia. Então, o negócio... O Barradão do Vitória, né? O Barradão do Vitória. Então, mas o interessante é o Ministério Público ter se baseado nesta informação que foi levantada pelo Edu Moreira aqui mesmo no ICL. E a mesma Fatal Model que fez acordo com a CBF. A CBF tinha contrato com eles para placas de publicidade em jogos em amistosos da seleção brasileira fora do país. Então, tá todo mundo junto nessa confusão aí. É isso. Todo mundo chamando... Todo mundo não, mas muita gente chamando o Gustavo Lima de Nivaldo aqui, viu, Elô? A Valquíria Machado diz, o Nivaldo é garoto propaganda do supermercado BH também. A Carla Jane Elô, maravilhosa. E ela disse aqui, não, essa aqui já é a mesma, Adão dos Santos, Rodrigo, chama ele só de Nivaldo Lima, né? Bom, tem gente aqui brincando que não é para mexer com Fatal Model e tal, mas Silvia Barbosa, Tchê, 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 que é a música dele, né? Que é o hit. É o hit dele. A Lou Pires diz, eu tô com a Elô, é seu Nivaldo, daqui para frente ele é só seu Nivaldo. Jacar, Limousine, cadeia geral para Pátria, Família e Patifaria. Porque é isso, né? Pátria, Família e Patifaria. Impressionante essa turma, né? Quem mais aqui? Paulo, não é a primeira vez que se decreta a prisão de quem está sob as abas do Tio Sam, concordando com a Elô. Antigamente a gente viu em filme que todo mundo fugia para o Brasil. Teve um que morou anos e anos aqui, o que assaltou o trem pagador. O Ronald Biggs. Ronald Biggs. Trem, criou filho, família, voltou no final da vida lá para a Inglaterra. Voltou para a Inglaterra. Agora voltou é o contrário. para morrer na Inglaterra, exatamente. Agora a turma foge para os Estados Unidos aqui, concorda, muita gente concordando com isso também. A Luísa Silva, o Cássio não vai falar nada, que feio Luísa Silva cobrando o ministro, né? Bom, são alguns dos comentários, o nosso chat realmente está agitadíssimo. Márcio, lembrando algo que eu não tinha atentado para esse detalhe. Ronaldo Caiado também foi no avião do Gustavo para a Grécia, junto com o casal suspeito no dia do aniversário. Sim, Vi em outra emissora. O Caiado disse que não sabia que eles estavam sendo investigados. O Caiado, então, viajou no avião do Gustavo Lima. Viajou todo mundo junto, Você vê o grau de intimidade, né? De intimidade. O greco-goiano fisgou não, daí é que eu digo, se fosse um governador de esquerda, não precisava nem ser um grande, assim, da esquerda. O carnaval que iriam fazer em torno disso era sem tamanho. Mas como de extrema-direita, ligado a bancada da violência, da segurança, sabe? Não vai ficar barato. Do agro, especialmente do agro, totalmente do agro. Então vai ficar barato no noticiário, mas imagina se fosse outro caso. Bom, nós vamos seguir acompanhando os desdobramentos, especialmente queremos saber se ele vai ser deportado, se não vai ser deportado, se a Justiça dos Estados Unidos vai dar cobertura. O que é? Agora também é ditadura? Não pode prender o sujeito porque que mexe com dinheiro ilegal e tal, né? Está lá na Flórida. Sim. Vamos ver se ele vai ser deportado. Certamente vai haver o pedido para que ele seja mandado para cá. E sabe o que assim, o que vai pegar nesse caso? É assim, a gente tem esse enredo da Polícia de Pernambuco, o pedido de prisão da juíza, e se sabe ali do avião envolvido, mais 20 milhões, ele seria sócio da Vai de Bet, etc. Mas o perigo de uma história dessa é chegar à Receita Federal, na contabilidade da tal empresa dele, a Balada Eventos, porque, cara, o cara que recebe quase todo dia 1 milhão de dinheiro público de prefeitura, essa contabilidade precisa ser aberta. Precisa. Vai puxar uma pena, vão vir várias galinhas ali. Meu Deus do céu. Chico, então esse assunto aqui tomou bastante do nosso programa. É um assunto policial com desdobramentos
políticos e de saúde pública, porque envolve também a Boa, questão das apostas. bem lembrado, Rodrigo. Então, mobiliza demais o nosso chat, a nossa comunidade e a nossa equipe que está super atenta a esse tema. Mas agora nós vamos mudar de assunto para um outro tema importantíssimo, né? Porque Israel abriu uma segunda frente de batalha no Líbano, fez bombardeios fortíssimos e matou mais de 300 pessoas nesses bombardeios. Quem é convidado para conversar aqui com a gente é a Heloísa Vilela. Permanece, porque ela acompanha bastante esse tema, esteve no Oriente Médio recentemente acompanhando o ataque em Gaza, na Cisjordânia. Quem está chegando para conversar com a gente é o João Miragaia, historiador e colaborador do Instituto Brasil-Israel. Miragaia, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no ICL Notícias. Obrigado, prazer é todo meu. Vamos lá, vamos conversar com ele. O Miragaia está na cidade de Harish, depois você me corrige se é assim mesmo, que fica a cerca de 80 quilômetros da fronteira com o Líbano. Portanto, está no norte, justamente no norte de Israel, que é esta área mais envolvida, aí, inclusive geograficamente, com esse ataque, né? Uma área que tem sido alvo de mísseis do Hezbollah desde outubro do ano passado, quando começou a guerra em Gaza. Como é que está a situação nesse momento? Continuam os mísseis, os ataques dos foguetes do Hezbollah? Qual a situação nesse momento em que você conversa com a gente? E obrigado mais uma vez, Miragaia. Bom, deixa eu só complementar um pouco a informação, antes de qualquer coisa. Boa noite a todos e todas. Na verdade, eu vivo num povoado chamado Yad, que fica a 30 quilômetros da fronteira. E eu saí da minha casa hoje com a minha família, vim para casa dos meus sogros aqui em Harish, justamente por conta da escalada. A noite de sábado foi uma noite muito tensa, com muitas explosões, enfim, e para evitar riscos de todos os tipos, a gente tomou a decisão de se afastar por uns dias e observar o que acontece. Enfim, como você comentou, a escalada ela começou, na verdade, dos dois lados, digamos assim, né? A gente teve na semana passada o ataque dos pagers e depois dos walkie-talkies e algumas outras ações da Força Aérea Israelense, nenhuma delas tão intensa quanto a de hoje, mas enfim, a gente vê um aumento na temperatura desse confronto e hoje o Hezbollah disparou cerca de 450 foguetes, até onde eu vi pelo menos, contra especialmente o território norte de Israel. Quase todos os foguetes foram disparados na região norte do país, quase nenhuma região, quase nenhum pedaço da região norte não foi atingido, não soou a sirene. Houve danos, até onde eu sei, não houve vítimas fatais hoje, no sábado sim houve, mas foi o maior ataque que o Hezbollah fez até agora. Em compensação também, o ataque israelense também foi o maior até agora. Eu vou também corrigir o número, até o momento o Ministério da Saúde do Líbano confirmou 492 mortos e mais de 1.000 feridos no Líbano. Sim, eu dei um número muito atrás, mais de 300, não, quase 500 já, Miragaia. Obrigado pela sua correção. Já vou passar para a Heloísa Vilela falar, o Chico também. Antes dos ataques, o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari, gravou um vídeo alertando os civis para abandonarem as áreas que seriam bombardeadas. Vamos ver um trecho aqui desse vídeo. Vamos ver? Não tem o áudio. Tá. Bom, eu achei que era a fala traduzida do porta-voz do exército israelense, mas ele pediu que as pessoas abandonassem a área que seria bombardeada, né? O exército de Israel mandou os civis evacuarem, sem dizer para onde, né? Em Gaza já houve vários momentos em que isso aconteceu. Saiam das suas casas, para onde? Aí saíam e eram bombardeados às vezes também no meio da estrada. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, denunciou, abre aspas, um plano de destruição executado por Israel. Olha o que ele disse. Vamos ver aqui na tela a fala do primeiro-ministro do Líbano. Vamos lá. A agressão persistente de Israel contra o Líbano é uma guerra de extermínio em todos os aspectos, um plano de destruição que pretende pulverizar os vilarejos e cidades libanesas. E olha também o que disse o assessor especial para assuntos internacionais de Lula, o Celso Amorim. Vamos lá. Celso Amorim, abre aspas. Eu acho uma coisa tremendamente revoltante e perigosa, porque o risco ali é de uma guerra total, disse o Celso Amorim. Elô, por favor, se você quiser fazer aí um comentário ou uma pergunta para o Miragaia. Vou fazer as duas coisas juntas, né? Porque a gente tem a sensação de que a gente está revendo algo que a gente já viu, que começou em Gaza, depois está se transferindo para a Cisjordânia cada vez mais, e agora essa frente
né, no Líbano, onde ninguém sabe onde as explosões vão acontecer, crianças, mais de 20 crianças mortas. Então, é mais uma frente onde a gente não sabe onde isso vai parar e onde civis, com certeza, acabam sendo mortos. Eu li uma coluna hoje no Haaretz, onde o jornalista do Haaretz dizia o seguinte: nós, como israelenses, temos que nos perguntar se nós queremos viver num país que depende o tempo todo do sangue, se a gente vai de uma guerra para outra. Eu queria te perguntar, Miragaia, se essa é a sensação que você está tendo de que, com o governo de Netanyahu, inaugurou-se um período assim de uma guerra atrás da outra, sem intervalo, e de muita destruição e de muita morte, que pode trazer um resultado muito negativo para o Estado de Israel. Queria saber se é assim que você vê ou se não tem nada a ver isso. Enfim, eu acho que é uma pergunta com um nível de complexidade alto, porque a gente tem que fazer uma avaliação sobre as origens, né, desses confrontos, e eles são muito anteriores ao período Netanyahu, e a lógica de que os problemas, de que as questões com os vizinhos, sejam eles estados nacionais, como foi o caso das guerras que Israel travou até os anos 70, ou milícias e grupos terroristas, a lógica militar é o que move a forma de visualizar a situação por parte de Israel. Isso, obviamente, tem origem nos sucessos das guerras israelenses no passado, mas, por outro lado, a gente vê que a situação ela vem se modificando no presente, porque, por mais que Israel possa ser uma potência militar muito mais poderosa do que as milícias que vem enfrentando, a vitória ela nunca é assegurada, porque é praticamente impossível eliminar grupos que estão entranhados nas sociedades, mesclados em populações civis e que são parte das próprias sociedades que as forças militares israelenses enfrentam. Eu acho que a gente tem um problema muito grave aqui no país, que não é uma característica somente do governo Netanyahu, e a gente vê isso refletido no apoio de grande parte dos membros da oposição israelense à incursão agora no Líbano, que é acreditar que a força ela é um componente fundamental para que os problemas eles sejam resolvidos com os vizinhos, né? E isso enfim, a gente vê isso acontecendo, e os próprios cenários construídos. Um jornalista do jornal Haaretz, que você acabou de citar, um jornalista chamado Raviv Drucker, ele escreveu hoje uma coluna na qual ele apresenta essa operação no Líbano sob a lógica militarista israelense, que o Hezbollah vai levar um golpe muito forte e vai aceitar negociar com Israel um cessar-fogo em termos diferentes do que eles estão exigindo até agora. Só que faltou combinar isso com o Hezbollah. Faltou combinar que esse golpe vai ser o suficiente para que eles possam recuar para trás do rio Litani e renunciar às suas bandeiras no confronto agora. Então, essa ao mesmo tempo que se repete exaustivamente a ideia de que os terroristas, os árabes violentos e radicais só entendem a força, por outro lado, eles não respondem aos ataques com base na força da maneira como se apresenta à população de que eles deveriam responder. É isso. Chico? E faltou lembrar que tem um monte de civil nesse meio, né? Mas tudo bem, Chico. Miragaia, é bom estar contigo mais uma vez aqui. Eu estou curioso para saber como é que chega aí na região a questão das eleições norte-americanas, que acontece agora. Ou seja, esse ataque acontece quase muito colado na eleição. Tem alguma interferência? Você acha que consegue, sei lá, abrandar um pouco os ataques por conta da proximidade das eleições, ou segue esse jogo bruto até o final? O jogo bruto que eu acabei de ver o primeiro-ministro do Líbano, o Najib Mikati, falando que é uma guerra de extermínios. As eleições dos Estados Unidos elas interferem de duas maneiras, né? Por um lado, o governo Biden ele não quer uma escalada que possa significar numa guerra regional, porque isso atrapalharia a sua campanha. Enfim, o governo norte-americano teria que dividir atenções entre um confronto realmente perigoso
enfim, com potencial de se tornar cada vez mais perigoso e destrutivo, com uma campanha contra o Donald Trump do Partido Republicano, enfim, que com certeza usaria qualquer modificação negativa na região como ferramenta de ataque à candidata democrata Kamala Harris. Isso por um lado. Então, os Estados Unidos, nesse momento, eles trabalham para evitar essa escalada, especialmente a incursão terrestre israelense. Por outro lado, inclusive por causa das eleições, o governo Biden ele abriu mão, em diversos momentos, de jogar mais duro com o governo Netanyahu, também com receio de que as posições que possam ser classificadas como anti-Israel possam também favorecer a campanha do Trump. Essa é a minha percepção, pelo menos. Então, as eleições, por um lado, elas fazem que os democratas o governo atual americano, governado pelos democratas, tente evitar a escalada. Por outro lado, eles não usam todas as ferramentas de pressão que eles têm em mãos, que são infinitas, na verdade, porque Israel depende do apoio norte-americano para compra de armamentos, inclusive para sustentar a guerra. Então, é uma via de mão dupla isso. E hoje em dia, o que eu diria é que a tendência é que as eleições americanas elas tenham uma influência muito mais pela inação dos americanos nessa questão do que por um veto a esse confronto e a essa guerra regional. Se essa guerra regional não aconteceu ainda, é porque nem Israel, nem o Hezbollah ou o Irã têm interesse em que isso se transforme em uma guerra regional total, que incluiria, obviamente, a invasão de Israel em território libanês e o ataque do Irã ou dos proxies do Irã somados a Israel. Que foi a fala Heloísa, a fala do Celso Amorim foi essa, né? Temendo uma guerra total, uma guerra regional, como diz aí o Miragaia, que envolveria o Irã, até porque o Hezbollah, para quem nos acompanha, né, Miragaia, o Hezbollah é ligado, mantido, tem ligações fortíssimas com o Irã, né? Que o Hezbollah que atua ali no sul do Líbano. Elô, dá tempo para mais uma questão ou mais um comentário aqui sobre esse tema, se você quiser, para a gente concluir aqui com o Miragaia. Olha, eu só queria aproveitar e dizer o seguinte, acho que a eleição americana ela é até um fator para atrapalhar. Agora, a gente está recebendo aqui no nosso grupo do ICL, dos nossos produtores, que o Pentágono acaba de anunciar que vai mandar tropas para o Oriente Médio, que vai mandar, não disse quantos soldados, nem para que bases. Mas o que acontece, me parece, né, Miragaia, é que os democratas eles têm que mostrar que eles também estão do lado de Israel. Então, a proximidade das eleições, a última coisa que o governo americano vai fazer é pressionar Israel para evitar um confronto, pressionar de fato, né? Outro dia eles estavam disputando quem defende Israel mais. O Donald Trump deu uma declaração assim, absolutamente estarrecedora, dizendo: se vocês não votarem em mim, o Estado de Israel vai desaparecer, porque os democratas nunca vão defender vocês como eu defendo. Então, não tem democrata nem republicano, não tem intenção nenhuma do governo americano de pressionar Israel para acabar com essa guerra, seja lá quem for o governo, me parece. Não sei se você vê assim também. Eu vi a notícia do armamento e das tropas norte-americanas que estão chegando na região. Eu concordo em partes com isso. A gente viu comentários do Trump, eu acho ainda mais problemáticos, né? Ele disse que se ele não vencer as eleições, os judeus vão ser parte significativa, vão ser responsáveis significativamente por essa possível derrota, né? Atribuindo aos judeus uma possível culpa pela derrota deles. Mas, enfim, no caso, eu acho que o Partido Democrata, principalmente em período eleitoral, ele pisa em ovos, porque parte do eleitorado democrata ele tem uma posição pró-Palestina, especialmente tratando da juventude, e são pessoas muito ativas na campanha da candidatura democrata. E, por outro lado, historicamente, tanto os democratas quanto os republicanos, eles têm uma aliança com Israel, os democratas, inclusive, mais que os republicanos. E o Biden, no caso, ele é da ala democrata, que é mais pró-Israel, mas você não pode descartar a força que os eleitores jovens e que fazem campanha, eles têm também nesse período. Então, é uma situação que é muito mais complicada, no caso, para os democratas do que para os republicanos.
Eu acho que esse envio de tropas dos Estados Unidos para Israel, para o Oriente Médio, no caso agora, é uma forma de dizer, olha, a gente vai respaldar as ações de vocês e vai tentar inibir ou coibir uma ofensiva do Líbano, do Irã ou dos proxies contra Israel, para evitar que a guerra escale num ponto que atrapalhe a campanha e que atrapalhe os nossos interesses. Não quer dizer que os Estados Unidos não respaldem os ataques que estão acontecendo agora, mas os ataques que estão acontecendo agora ainda não significam uma guerra regional nos moldes que a gente pode ver. Ainda que o número de mortos hoje tenha sido altíssimo, ele pode aumentar muito, e dos dois lados, e o nível de destruição também, caso haja uma incursão terrestre israelense no Líbano. O Hezbollah não mostrou ainda 3% da capacidade que eles têm, dos mísseis de longo alcance, enfim, e tudo ainda pode piorar muito aqui. Muito bem, queríamos então agradecer a participação do João Miragaia, historiador, que quem está distraído aí, ele está falando com a gente lá do norte, diretamente do norte de Israel, a área mais envolvida, né, porque está muito próxima ali da fronteira com o Líbano, onde acontecem agora esses ataques promovidos por Israel. Boa sorte para você aí, Miragaia, obrigado pela sua participação e a gente tem o espaço sempre aberto aqui para as suas participações. Boa noite, obrigado. Boa noite, Telo. Boa noite. Muito bem. Então, queria agradecer também, Elô, a sua participação. Fomos de Gustavo Lima, seu Nivaldo, fomos do seu Nivaldo com prisão decretada escondido em Miami até o ataque terrível, mais um ataque terrível, quase 500 mortos já no Líbano, como informou aqui o Miragaia, que conversou com a gente diretamente do norte de Israel. Elô, obrigado pela sua participação mais uma vez. Da decoração greco-goiana, né, ao genocídio que continua, porque parece que Israel não pensa em outra coisa, né? Tá difícil. É isso. Exato. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Olha, Chico, uma notícia aqui importante, o filme Ainda Estou Aqui, vai ser o representante do Brasil na disputa pelo Oscar. A Academia Brasileira de Cinema anunciou hoje a escolha do novo filme de Walter Salles, estrelado pela Fernanda Torres e pelo Selton Mello. A decisão vem depois de Ainda Estou Aqui levar o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. Algumas cenas aí. O sucesso do filme levou Fernanda Torres a ser cotada para o Oscar de melhor atriz, será? Vamos acompanhar. O filme é baseado no livro autobiográfico do Marcelo Rubens Paiva, que mostra a perseguição à família dele e aos pais, especialmente o pai dele, que foi assassinado pela ditadura militar. Chico. Não, belo representante. Vamos ficar aí na torcida. Estou louco para ver o filme, que ainda não tive a chance. Estava em Veneza, muito longe. Não deu, não deu para ir dessa vez. O Gustavo Lima não te convidou para ir não tenho acesso que esses caras têm. É isso. Bem, então, boa sorte para o filme brasileiro que vai concorrer, vai ser o representante brasileiro no Oscar. Gente, as eleições municipais estão chegando. E o ICL preparou uma aula especial e essencial para você assistir antes de ir às urnas. É uma etapa importante para a nossa democracia e, por esse motivo, devemos ter clareza de votar em candidatos que realmente compartilhem dos mesmos ideais que nós. Pode parecer mentira, mas há pessoas que ainda caem nessa contradição. Para isso não acontecer, te convidamos a participar da aula aberta e gratuita O Pobre de Direita. Está aí na tela, com o Gessé Souza e o Edu Moreira. No dia 29 de setembro, um domingo, a partir das 20 horas, você participa desse debate, né? O Pobre de Direita, um debate de alto nível, o lançamento do novo livro do Gessé. Novo livro do Gessé, O Pobre de Direita, e o debate que acontece nesse domingo para conversar sobre esse tema e tem tudo a ver também com as escolhas do povo brasileiro que vai às urnas. Vamos assistir uma chamada com o Gessé. Opa! Por que será que tantas pessoas defendem ideias que, no fundo, só as prejudicam? Por que pessoas votam em candidatos que propagam abertamente ideias que são contrárias a ele? Como alguém pobre vota em alguém que não o respeita? Como é que um gay vota em alguém que é homofóbico? Como é que um negro vota em alguém que é racista? Eu sou o Gessé Souza e no meu novo livro, O Pobre de Direita, eu exploro como a mídia, valores conservadores e a religião manipulam as emoções e a vulnerabilidade das pessoas pobres, perpetuando a desigualdade. No dia 29 de setembro, um domingo, às 20 horas, eu estarei no ICL juntamente com o Eduardo Moreira para um evento exclusivo, exatamente para discutir essas questões que são as mais importantes do nosso país hoje.
Tá feito o convite para aula. É um debate, mas é uma espécie de uma aula magna com o professor Gessé Souza, Chico. O Gessé que é autor do Elite do Atraso, né, que virou um clássico mostrando as desigualdades do país. E agora ele tem essa sacada, porque a gente fala muito dessa história. Como é que você ali, lascado, vai votar num cara que vai te deixar mais pobre, que não vai te contemplar no eventual governo? E mesmo assim, muitos brasileiros fazem essa opção. Então, belíssima oportunidade de ouvir o professor com o Eduardo Moreira aqui no ICL. É isso aí, domingo, 8 horas da noite. Agradecemos a todos e todos que nos acompanharam até aqui, a comunidade ICL, nos canais Eduardo Moreira, ICL Notícias, nas nossas redes sociais, o pessoal da Pop TV do Rio Grande do Sul. E avisamos que a partir da próxima semana, o programa Espiritualidade na Ação será exibido às terças, a partir das 19h30. Então, Espiritualidade na Ação começa a ser exibido a partir dessa semana, ou seja, amanhã, né? Começa a ser exibido às terças-feiras, sempre 19h30. Então você pode conferir já amanhã, até porque segunda-feira agora passa a ser o dia do programa do nosso Chico Pinheiro. Chico Pinheiro na segunda, Espiritualidade na Ação na terça-feira. É isso aí, gente. Obrigado pela parceria. Obrigado, Chico, mais uma vez. Valeu, querido. Tamo junto. Valeu, boa noite. Como é que os meios de comunicação, estamos falando de todo mundo, de Globo, SBT, Estadão, Folha de São Paulo, como é que eles conseguem manipular as pessoas ao ponto de fazer com que os explorados defendam seus exploradores? Os pobres defendam aqueles que acumulam riquezas em cima do trabalho deles. As pessoas negras, homossexuais, pessoas que moram em determinadas regiões do Brasil que são extremamente criticadas, votem nas pessoas que são os seus algozes. Tem que ter algum fenômeno que explique esse poder de comunicação a ponto de convencer os que são oprimidos a gostarem dos seus opressores. E é sobre isso o novo livro de Gessé Souza, um dos grandes intelectuais do nosso tempo. O nome do livro, O Pobre de Direita. E no dia 29 de setembro, um domingo às 8 horas da noite, tá com a gente para assistir essa aula e também uma discussão ao vivo com o próprio Gessé. Não perde essa chance, não. É um dos fenômenos que mais moldam a realidade do nosso país e que a gente tem que entender.